Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live, a mais uma live, né? E como vocês já viram aí no tema, como distribuir o lucro do MEI? Essa é uma dúvida muito recorrente, tá? E nós vamos tirar todas essas dúvidas aqui nessa live, tá bom? Vamos esperar um pouquinho aí a galera chegar. E é o seguinte, galera, se ainda não é inscrito no nosso canal, RJ Contabilidade tem um canal no YouTube. Então lá nós temos conteúdo mais denso, conteúdo mais completo, tá? Então se você é infoprodutor, se você vende ou presta serviço no marketing digital, então esse canal é para você, tá bom? Lá meu amigo Cleuton, Sabrina, Ricardo, tudo bem aí com vocês, galera? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live, tá? Então, galera, quem não me conhece, eu tô vendo que tem gente nova aí. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo Alves. Eu sou contador de infoprodutores e de negócios digitais. Eu faço parte, eu sou membro da Comissão de Contabilidade para Infoprodutores e Negócios Digitais aqui do estado do Ceará. Tá bom, galera? Então, daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live e nós vamos começar falando um pouquinho sobre a margem, tá? A margem presumida para distribuição de lucro. Isso não serve somente para a empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, tá? Do lucro real, mas quem é MEI também vai poder sim, né, utilizar essa margem de presunção para poder distribuir o lucro. Isso é real, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Quando eu falo de margem de presunção, tá? Lá na lei 9.249/95, tá? Lá ela, Manuela, tudo bem, irmão? Lá o que acontece? A gente tem lá uma margem de presunção para tipos de empresa. Por exemplo, para quem é comércio, quem comercializa tem uma margem lá de 8%. Então, essa margem de 8% sobre o faturamento, como nós sabemos que o limite do MEI de faturamento é R$81 mil, então se você faturou no ano, tá, R$81 mil e você comercializa, então você tem uma margem de presunção de 8% sobre R$81 mil e esse valor, tá, ele é isento não tributável. Então você pode sim mandar para a sua declaração de imposto de pessoa física sem pagar imposto nenhum, tá? Isso é real. E para as empresas, a maioria das empresas presta serviço, tá? Do marketing digital, dropship e tal, a presunção é 32% sobre o faturamento, tá? Estou falando dropship aqui nacional, tá, galera? Porque dropship internacional ele não pode ser MEI, mas o drop nacional pode ser MEI. Lembrando que no drop nacional ela comercializa, então se ela comercializa, a presunção dela é 8%, tá certo? Então, a empresa de serviço de marketing digital, por exemplo, ela tem aquela presunção, tá, de 32% sobre o faturamento. Então, esse valor, esse percentual, né, quando você calcula, será isento não tributável, tá bom? Isso é real, ok? Isso é sem dúvida nenhuma. Vamos falar primeiro sobre quem pode, né, distribuir esse lucro, né? E qual percentual, né? Somente se pode ser o lucro total, se pode ser só parcial. Como é que pode ser feita essa distribuição de lucro para quem é empreendedor MEI? Então vamos lá. É o seguinte, quando você, tá, abriu a sua empresa como microempreendedor individual, obteve lá um faturamento, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de 80 mil. Então você teve lá uma receita bruta de 80 mil, tá? E você não possui uma contabilidade, tá? Vamos lá. Então você não possui uma contabilidade, você é MEI, não possui uma contabilidade e você abriu, né, uma empresa de comércio, faturou 80 mil, tá? Então o percentual que você vai distribuir de isento dessa empresa, tá, para sua declaração, para sua conta pessoa física, será 8% sobre 80 mil, porque você comercializa. Então eu tenho um exemplo aqui, vamos lá, vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Você faturou 80 mil, tem uma presunção lá de 8%, porque você comercializa, então R$ 6.400 é isento
de imposto, isso você não vai pagar, tá? Desculpa. Mas vamos fazer uma outra apuração. Reginaldo, mas eu teve uma despesa, né? Eu tive uma despesa desse meu MEI, tá? E o meu lucro mesmo real só foi 40 mil. Perfeito, tudo bem. Lógico que você comercializa, você tem despesas também. Então, você apurou 40 mil nesse MEI, menos R$ 6.400 que é isento, tá? Esse valor que ficou, por exemplo, de R$ 33.600, ele é tributável. Tributável, sim. Então, quando você for enviar para a sua declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? Você vai colocar lá na aba rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Isso é real. Então, esses R$ 33.600, ele será tributável. E somente R$ 6.400 será isento. Isso é real, tá, galera? Então, você tem que ficar muito atento a esses detalhes, porque muita gente ele abre o MEI e só fatura. Tá ali, faturei 70 mil, 80 mil. E o valor que ele tem lá de lucro, ele paga lá as despesas dele, todo o lucro ele bota na conta dele, pessoa física, mais nada. Ele não declara imposto de renda. Muitas vezes não é obrigado, né? Isso é real, né? Acontece, não ser obrigado, mas tá? Ele tem que entender que esses rendimentos, tá? Tributáveis ele precisa declarar. Por quê? Porque como ele é um MEI que não possui uma contabilidade, ele só tem de isento não tributável R$ 6.400, que é esse percentual do exemplo. Vocês entenderam? E se vocês não entenderam, então espera só um pouquinho que eu vou agora falar para vocês um exemplo do MEI com a contabilidade. Então, com a contabilidade, olha a diferença, como é que é. É bem simples. Com a contabilidade, se você possui um MEI e tem uma contabilidade, tá? Você vai poder distribuir todo esse lucro de forma total sem pagar imposto nenhum para sua declaração de imposto de renda, de forma isenta. Tá? Isso é real, galera. Então, vamos lá no exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você faturou 80 mil, como a gente estava falando, tá? E obteve uma despesa de 20 mil. Então, o que ficou lá restante, que a contabilidade apurou, foi 60 mil. Então, esses 60 mil, você pode enviar para a sua declaração de imposto de pessoa física em isentos não tributáveis, sem pagar imposto nenhum. Tá? Isso é real. Você manda para sua conta lá, pessoa física, né, no decorrer do ano. E quando for no ano seguinte, você precisa declarar. Reginaldo, mas como assim eu preciso declarar imposto de renda? É porque é o seguinte, você precisa seguir a regra do imposto de renda lá. Existe uma regra, uma parte da regra que é muito importante. Somente o que é isentos e não tributáveis, tá? É rendimentos até 40 mil. Então, rendimento superior, isento e não tributável, superior a 40 mil, você fica obrigado a declarar imposto de renda. Como eu falei para vocês aqui no exemplo, o que você distribuiu, né, com a contabilidade foi 60 mil. Então, 60 mil já fica esse empreendedor MEI obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física, que é uma das dúvidas aqui que a gente tem aqui para poder tirar referente a esse mito que muita gente faz essa pergunta. Reginaldo, eu sou MEI, eu sou obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física? Então, isso depende. E um dos motivos que eu falei aqui para vocês é esse. Se você receber rendimentos isentos, não tributável, um valor superior a 40 mil, você fica assim, obrigado a declarar imposto de renda. Pessoa física no ano seguinte. Isso é real. E uma dúvida que é muito, Tiagão, uma dúvida que é muito recorrente é essa. Reginaldo, o MEI é obrigado a ter uma contabilidade? Então, de acordo com o Código Civil, o MEI não é obrigado a ter uma contabilidade, mas você tem benefícios quando você tem uma contabilidade ao seu lado, tá? Até mesmo para faturamento.
Porque muitos empreendedores MEI, ele ultrapassa o limite, né, de faturamento, e quando ultrapassa esse limite, ele poderá pagar multa. Então, quando você tem a contabilidade, você tem aquele controle. Então, por exemplo, a contabilidade vai te dizer, empreendedor, é o seguinte, você já está próximo aqui de 80 mil, a gente já precisa fazer essa migração. Então, antes de acontecer, a gente já está, né, prevenindo, né? E outro detalhe que é muito importante também, né? Dúvidas sobre a emissão de nota fiscal ou até mesmo a emissão de nota fiscal, né? Que o MEI não é obrigado a emitir para a pessoa física. Eu já estou tirando outra dúvida, que é uma dúvida muito recorrente. O MEI é obrigado a emitir nota fiscal? O MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica o MEI fica obrigado a emitir essa nota fiscal. Isso é real. Seja serviço, seja comércio, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, o empreendedor MEI precisa ficar ciente. Muitos não querem emitir a nota fiscal com medo de ultrapassar o limite, ou acham que se emitir muita nota fiscal vai pagar imposto. Então, o imposto do MEI, ele tem aquele limite lá, em média de R$70 mensais. Então, se você ainda se enquadra dentro de R$81 mil ao ano, você só vai pagar aquele imposto, mesmo se você emitir 20 notas fiscais, tá? 20 notas fiscais, mas essas notas fiscais dentro do ano não ultrapassar R$81 mil, não tem problema nenhum, você vai pagar aquele imposto somente os R$70, né, que é a média do imposto do MEI, que é um imposto fixo, tá? Outro detalhe que é muito importante, galera, se vocês tiverem dúvida, eu estou falando aqui, eu acho que eu estou falando um pouco demais, mas eu estou um pouco com um probleminha assim na garganta e então eu estou tentando falar e um pouco mais pausado assim, tentando, qualquer dúvida vocês peçam parar, diga qual é a dúvida que eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Deixa aí nos comentários aí que eu tiro as dúvidas de vocês na hora, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai pagar esse imposto, muitas vezes esquece pelo valor. Então muita gente tem um valor, tá? Acha um valor muito insignificante e às vezes nem paga esse imposto. Tem imposto que é em média R$70. E também muitos empreendedores perdem a condição de MEI por não pagar esse imposto, tá? Então tem pontos que você precisa ficar atento, que a contabilidade pode te ajudar nesse processo, né? Porque você não tem tempo para tirar aquele imposto, a contabilidade já pode fazer todo esse processo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai poder te ajudar. Pode deixar nos comentários que essa live vai ficar salva no GTV e você terá até um bônus. Eu vou falar um pouquinho desse bônus daqui a pouquinho. Esse bônus que é para você que é empreendedor MEI, é muito bom, galera. Vai ser muito bom, tá certo? Então, basicamente, quando nós falamos aqui de como distribuir o lucro do MEI, existe o MEI que não tem a contabilidade e o MEI que possui a contabilidade. Então, existe aquela vantagem quando o MEI possui a contabilidade, que ele pode distribuir o lucro de forma total, sem pagar imposto nenhum, tá? Mas sem a contabilidade, ele só vai poder distribuir esse lucro de forma parcial, né? De acordo com a presunção e da sua atividade. Se é comércio, 8% sobre o faturamento, e se é serviço, a maioria dos serviços são 32% sobre o faturamento. Somente transporte, que é 16% sobre o faturamento, tá certo? Mas, por exemplo, aqui a gente que trabalha com marketing digital, então o serviço é 32%, tá? Sobre o faturamento para quem é MEI. Okay? E existe algumas atividades que podem ser MEI, como marketing digital, e outras que não. Fique atento a esse detalhe, que muita gente insere atividade para ingressar no MEI e não trabalha com aquela atividade. Isso pode dar um conflito, a Receita Federal vai te notificar, vai querer que você faça, né? Vai notificar e você precisa fazer as mudanças da CNAE, né? E até mesmo alterar o regime de tributação. Então,
É importante isso. Nós vamos tirar algumas dúvidas que são muito recorrentes sobre o MEI, tá bom? Eu já falei sobre uma das dúvidas que era se o MEI é obrigado a declarar imposto de renda. Vamos lá. Falei sobre a obrigação também do MEI emitir nota fiscal. E também eu acho que eu falei também sobre o limite de faturamento do MEI, que hoje o limite de faturamento do MEI é R$ 81 mil ao ano, tá? Então você, como microempreendedor individual, se você possui o seu MEI há 12 meses, tá? Isso é importante, tá, galera? Então, se você possui o seu MEI há 12 meses, o seu limite de faturamento é R$ 81 mil, tá? Mas, se você possui o seu MEI, por exemplo, há 2 meses, você não tem um limite de R$ 81 mil. O seu limite é R$ 6.750, que é mensais, vezes 2 meses. Então, o seu limite não é R$ 81 mil, tá bom? Por quê? Porque mensalmente você tem, né, o direito de faturar R$ 6.750. Se você abriu e tem 2 meses de MEI, você vai multiplicar esse valor, R$ 6.750 por 2. Esse será o seu limite de faturamento. Isso é real, tá, galera? E outra dúvida que é muito recorrente, o MEI pode contratar mais de um colaborador? Até o momento não, tá? O MEI só pode contratar um colaborador, certo? E vamos para uma dúvida que, principalmente agora em final de ano, é muito recorrente, que é sobre a migração. Sobre a migração do MEI. Como migrar do MEI para o SLU? Eu sempre falo, tá? Nos meus vídeos, nos meus posts, da migração do MEI para a SLU. Essa galera, esses empreendedores do marketing digital, infoprodutores também, e geralmente eles trabalham sozinho. Então, quando ele trabalha sozinho, a gente aqui na RA Contabilidade, e ele precisa fazer essa migração do MEI, tá, para um empresário individual, mas aqui na RA Contabilidade a gente indica a SLU. Então, a gente indica a SLU porque a SLU quer dizer Sociedade Limitada Unipessoal, uma empresa com apenas um sócio, mas é uma empresa mais segura para você que é empreendedor. E eu vou explicar aqui agora por quê, tá bom, certo? Aí a contabilidade, sempre que ela vai solicitar ou vai fazer essa migração, nós vamos fazer essa migração, indicamos sempre a SLU e não a empresário individual. Reginaldo, mas por quê? Vamos lá. Quando você faz essa migração do MEI para o empresário individual, tá? Quando você é um empresário individual, os bens da pessoa física, eles se confundem com a jurídica. Isso é real, tá? Então, mas quando você faz uma migração ou abre uma empresa SLU, os bens da pessoa física e da jurídica, eles não se confundem. Então, essa é uma melhor, né, uma vantagem, né, que você vai ter para o seu negócio, você como empreendedor, ou você começando, ou você pode fazer essa alteração, se você é empresário individual, você precisa fazer essa alteração para a SLU, para ter uma empresa mais segura. Porque quando você, na empresário individual, se você contrair uma dívida, e a justiça determina que você pague essa dívida, e se você tem bens na pessoa física para pagar essa dívida, ele pode sim determinar que você pague com esses bens da pessoa física a dívida da pessoa jurídica quando você é um empresário individual. Mas quando você é uma sociedade limitada unipessoal, tá? O que é da dívida ou lucro da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Os bens da pessoa física é da pessoa física, eles não se confundem. Então essa é uma das vantagens, tá, em você abrir ou fazer essa alteração, essa migração para a SLU, tá certo? Então por esse motivo, aqui na RA Contabilidade a gente sempre indica que você abra uma empresa, se você é sozinho, um empreendedor só, né? Você abra uma empresa SLU ou se vai fazer uma migração, faça essa migração para a SLU, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. A nossa live é rapidinha, tá? Mas a gente está entregando conteúdo aqui gratuito
E para vocês, empreendedores que ainda não têm esse conhecimento, porque muitos empreendedores eles têm um certo conhecimento, né? Mas é para quem não tem esse conhecimento, essa live é para você. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre o que eu falei aqui, você encaminha, manda essa live para essa galera que tem dúvida, tá bom? E o bônus, galera, é o seguinte. Vamos lá. Você que é empreendedor, se você é MEI do Simples Nacional, do Lucro Presumido, prestador de serviço, aqui na RA Contabilidade, a nossa sede virtual é gratuita. Então você pode abrir a sua empresa ou alterar para a nossa sede virtual e você não vai pagar nada, vai ter custo nenhum, tá? Isso é real. E o segundo bônus, você terá com a RA Contabilidade comigo, você vai falar comigo, vai agendar uma consultoria gratuita por 30 minutos. Então, se você é empreendedor, não está nessa live, vai assistir depois, que ela vai ficar gravada no nosso IGTV, mas também ela vai para o nosso canal. Então, você deixa nos comentários ou entre em contato através do nosso WhatsApp e faz um agendamento de uma consultoria gratuita. Então, você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre o seu negócio digital, tá? Referente à legalização, à emissão de nota fiscal, imposto. Reginaldo, mas eu sou empreendedor pessoa física. Aqui também nós podemos te ajudar, mesmo você sendo um empreendedor pessoa física. Nós vamos poder te ajudar, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso é real. A contabilidade vai poder te ajudar, não importa se você é pessoa física ou se é pessoa jurídica, tá bom? Então você terá essa consultoria gratuita por 30 minutos aqui comigo, tá? Você vai agendar e a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre o seu negócio digital, tá certo? Esses são os dois bônus, viu, galera? Bônus muito bom. Se vocês não perdiam, não. Então, galera, queria encerrar essa live. E agradecer, né? Minha garganta não está muito boa, mas eu resolvi. Eu tenho um compromisso com vocês. Então, eu resolvi não deixar de fazer essa live e ajudar empreendedores que precisam, né? Que têm dúvidas sobre esse assunto. Tá bom? E lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Deixa nos comentários também dessa live. Tá? Eu quero essa consultoria gratuita, que nós vamos poder te ajudar. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Nós vamos nos ver na próxima live. Quarta-feira tem uma outra live. E nós vamos conversar sobre um tema. Eu não estou lembrando aqui do tema, mas com certeza vai ter, sim, uma live na próxima quarta-feira. Nós vamos poder ajudar você, empreendedor digital. Tá? Espero vocês, mais sucesso. E até lá.